Começamos mais um Frente a Frente e hoje aqui comigo o professor doutor Cícero Albuquerque, da Universidade Federal de Alagoas, que nos faz uma análise no day after das eleições, tanto avaliando o cenário político e econômico também, tanto no Brasil quanto aqui no estado de Alagoas. A gente vai fazer uma análise geral, no pós-eleições e antes mesmo disso, nós vamos falar sobre a oportunidade que o professor teve de ser candidato ao Senado Federal, obtendo 57.747 votos. É isso, professor? Isso, Horácio. Pois é, e uma performance excelente, para quem não estava, digamos assim, no dia a dia da política e receber essa votação expressiva que o credenciava até a ser deputado estadual ou deputado federal. Claro, analisando que são situações assim bem diferentes do ponto de vista da concorrência, não é? Mas como o senhor recebeu essa votação, o que o senhor avalia dessa experiência? Primeiro dizer que eu tinha uma definição na vida que eu não era disputar a eleição. Nem na universidade eu queria disputar a eleição. Mas a circunstância, por razões pessoais de um colega nosso, me fez participar do processo e eu quero agradecer ao povo alagoano pelo reconhecimento e pelo apoio. Dizer que foi uma candidatura, Gorete, pautada em cima de propostas bem claras, bem definidas. Não foi de caras e bocas, foi uma candidatura propositiva, assim, dentro de um campo de ideias. E não foi uma candidatura com estrutura para chegar ao interior de todas as formas, mas chegamos pelas redes sociais, na maioria das vezes, e chegamos levando uma mensagem, considero que foi bem aceita, que foi bem recebida e valeu a experiência. Isso abre caminho para próximas candidaturas, professor? Não, eu não quero ter esse compromisso não. Meu compromisso é com a universidade, é com o ensino. Posso até participar outra vez, mas não tenho isso como um projeto de vida. Não é o meu projeto de vida, mas também não nego essa possibilidade, entendeu? Eu sou um educador, eu sou um professor em primeiro lugar e esse é o meu mistério, esse é o meu ofício, essa é a minha paixão. E o senhor foi votação na maioria dos municípios também? Todos os municípios alagoanos. Com clareza, com alegria, recebi esses votos. Sem fundo partidário ou com o mínimo? Uma campanha franciscana, eu costumo dizer aos amigos que foi uma campanha para Conselho Tutelar. E tem campanha do Conselho Tutelar que é mais cara. Entendeu? Foi uma campanha franciscana, mas em cima de propostas, em cima de princípios fortes, não era para negociar a concepção, não era para fazer discurso agradável, era para dizer aquilo que a gente acreditava em nome de um projeto, de um coletivo. Eu fui alçado a essa condição por um conjunto de movimentos sociais e penso que cumpri o papel nesse instante. Pois bem, falemos agora sobre a conjuntura no pós-eleições, que se coloca agora para o país. A eleição de Bolsonaro, o que representa do ponto de vista social, da percepção que se tinha antes e agora com o pronunciamento que ele fez à nação? Representa um fato novo, muito novo, no sentido de que uma pauta conservadora, muito conservadora, um projeto de extrema-direita foi afirmado, foi legitimado pelas urnas. Não há dúvidas. O Bolsonaro tem uma qualidade, ele disse o que pensava. E ele disse, desde o início. Desde o início. Não pode acusá-lo de fingir, de dizer uma coisa e depois dizer outra, não. Ele foi muito claro até então, com exceção da economia, que ele não conseguia fazer o debate. Mas mesmo assim o Paulo Guedes, que é o assessor dele, veio e disse: nós queremos privatizar, nós queremos combater o déficit, se é que pode ser chamado assim. E os primeiros momentos após a eleição é de novo de reafirmação daquilo. Quem votou no Bolsonaro não poderá dizer no futuro que votou em alguém que disse na campanha uma coisa que não foi entendida. Não, foi muito claro. A pauta foi muito conservadora, o conteúdo foi muito reacionário. Quem votou no Bolsonaro? Porque a gente vê uma situação, um cenário para o primeiro turno, quando havia outras opções, e no final, o segundo turno, com duas opções, mas no extremo daquilo que o eleitorado, no geral, sempre colocava. Então, o segundo turno passou a analisar o número de votos em branco, nulos e
abstenções, foi um número considerável. Quer dizer, as pessoas, e quem chegou a votar, na maioria não estava votando no candidato que queria votar. E pelo menos foi isso que me passou. Estou equivocada, professor? Não, essa ideia de que houve uma polarização, e de fato há uma polarização. Se você pegar o discurso do Fernando Haddad no começo do segundo turno, é uma proposta social-democrata. Tá? Grande parte do eleitorado não consegue compreender o que é uma proposta social-democrata. Se você pegar o conteúdo do discurso político, econômico da candidatura do Bolsonaro, não necessariamente do Bolsonaro, porque ele tinha dificuldade de comunicar isso, uma proposta liberal, neoliberal, extremamente liberal, associada a um projeto de costumes extremamente conservador. Assim, quem votou no Bolsonaro? A bancada da bala é uma representação disso. Há um interesse em certos setores da sociedade por armar, e essa bancada da bala, eu não estou falando só dos deputados, há mais gente fora na sociedade, eu estou chamando de forma mais ampla. Tá? A bancada do boi, aí, os latifundiários, o agronegócio, o discurso do Bolsonaro foi claramente um discurso a favor desse segmento. E a bancada da Bíblia, um evangélico mais conservador, tá? Um evangélico de costumes, de discurso mais reativo às novas relações sociais, às novas configurações sociais de família, de vida sexual. Tá? Há um conjunto muito conservador que se compôs. E tem o povão. E o povão vai pelo discurso da segurança pública, ou da insegurança pública, que é um discurso que bate em cada um de nós e que bate da mesma forma nas classes dominantes, que querem... Na porta de todos. Exatamente. Né? E este discurso saiu como grande discurso. O Bolsonaro ganhou muito voto fazendo discurso de que bandido bom é bandido morto, de que tinha que armar a polícia mais e mais, de que o policial que matasse será condecorado. Esse discurso, e aí é um discurso curioso, porque o sujeito que está lá na favela, o sujeito que está lá na comunidade pobre, o sujeito negro, pobre, jovem de periferia que votou no Bolsonaro, ele votou contra si. Mas não dá para você discutir, porque a campanha ficou uma campanha de tal forma polarizada, manipulada, maniqueisticamente manipulada, que tudo que se dissesse não valia. E quando o Bolsonaro faz um discurso liberal, neoliberal e contra a classe trabalhadora, o trabalhador que votou no Bolsonaro também votou contra si, nesse sentido, de classe. Estou falando de classe. Tá? E aí, assim, é difícil você ainda compreender. Nós estamos todos, Gorete, tentando compreender este fenômeno ainda. Um tempo vai ser necessário para a gente compreender devidamente. Mas há um fato muito marcante, assim, saímos desta eleição como um país de configuração mais conservadora. Os avanços progressistas, os avanços do campo popular democrático que vinham sendo realizados nos últimos anos, estão em xeque. Não foram devidamente compreendidos, não foram devidamente valorizados pela maioria da população, porque uma grande parte também valorizou e uma grande parte também compreendeu. O outro dado há uma decepção muito grande com a política. Tá? Com a corrupção. Com a corrupção. Mas a corrupção é um fenômeno que se espalha, não atinge apenas o PT, e atinge o PT, claro que atinge, mas não atinge apenas o PT. Atingiu o PSDB, mas as pessoas votavam nos candidatos do PSDB sem esse questionamento. Atingiu o PP, mas as pessoas votavam nos candidatos do PP sem o mesmo questionamento. Mas no caso do PT, por uma campanha de mídia feita durante anos, por uma perseguição clara ao Partido dos Trabalhadores, colou. Tá? E ficou muito difícil, apesar de o PT ter eleito uma grande bancada de deputados, apesar do PT ter feito 4 governadores, isso é um outro ponto da realidade que a gente precisa discutir. A cláusula de barreira vai inviabilizar a existência de alguns partidos, não é? De alguns não, de vários partidos. E, nesse sentido, o que sobra para a correlação de forças no Congresso se estabelece aí que vai ter uma convivência antagônica ao discurso do Bolsonaro durante a campanha. Porque esse governo que é de coalizão, um presidencialismo de coalizão, impõe uma negociação, mínima que seja, mas vai existir essa negociação para aprovar as propostas do governo. E como estabelecer essa correlação se a campanha foi totalmente em cima de não abrir negociação nenhuma com deputado algum para aprovar
os projetos do governo? Na verdade, nós vamos viver a realidade da política brasileira, que não precisa ser a coalizão que foi feita no governo Sarney, no governo Fernando Henrique e no governo Lula e Dilma, que foi uma coalizão de fato rebaixada, não foi por princípio político. Na verdade, a gente, assim, ainda ontem eu ouvi um jornalista dizendo assim, a coalizão feita no governo do PT, o tomar lá da cá, não, isso é bem anterior. Só com muita má fé você disse que foi feito no PT apenas. Mas, ora, aquele modelo de fato não serve. E tanto o Bolsonaro como o Haddad vinham indicando que não aceitariam a reprodução daquele modelo, porque a sociedade não suporta e não aceita mais aquilo. Agora, é preciso fazer um conjunto, um governo em cima de pautas. Qual é o problema, Gorete? É que as pautas iniciais, as pautas dadas nesse momento, são pautas muito conservadoras. São pautas que não fazem a melhoria das relações sociais. Vou te dar um exemplo. A pauta da reforma da Previdência é a pauta que está posta, é a primeira pauta que está posta. E é uma pauta que precisaria ser aprofundada, porque não há clareza que a reforma da Previdência seja necessária nesses termos. Mas vai ser a toque de caixa, vai tudo ser indica, a toque de caixa e vai ser em cima da classe trabalhadora. E para Temer, talvez assumir isso muito antes de o Bolsonaro assumir a presidência, Sim. né? Sim, o problema é que a maioria dos senadores não se reelegeu. E os senadores não reeleitos não querem passar para a história com mais este ônus. Será uma dificuldade a ser também debelada junto à composição atual a renovação do Senado? Não. Atualmente, aprovar a reforma da Previdência nos moldes em que vai chegar ao Congresso, não sob os moldes do MDB, de Temer, mas já do Bolsonaro. O vice-presidente está propondo que seja votada esta proposta que está aí. O provável chefe da Casa Civil está dizendo que será feita uma outra reforma. Enquanto eles se entendem, eles vão bater muita cabeça, e é normal que seja assim, especialmente no começo de governo. Enquanto eles se entendem, a gente fica com a clareza de que nenhuma das reformas, seja que está aí, proposta pelo governo Temer, seja que virá, contemplará a classe trabalhadora. Tá? É uma reforma feita para atender aos anseios do mercado e o argumento é que há déficit. É importante aprofundar que não há o déficit que está sendo dito e justificar para a classe trabalhadora e para o conjunto da sociedade que não se justifica a atual reforma da Previdência. A proposta e a que provavelmente virá, que é ainda mais aguda. Pois é, e dentro desse entendimento, o que vai ser na composição já da votação que houve para o Congresso, além dos partidos que vão desaparecer pela cláusula de barreira, que não atingiu, e o que é que se aponta no sentido de dar uma condição melhor ou mais difícil para o governo Bolsonaro? Primeiro, Gorete, é importante dizer o seguinte, nenhuma eleição é um jogo de soma zero. Quem ganha não ganha tudo, quem perde não perde tudo. Esse triunfalismo que antecedeu a vitória de Bolsonaro já se desfez no primeiro discurso dele. Não tem o triunfalismo que se pedia, que se dizia. O que vai ter é um Congresso majoritário a favor do governo, do novo governo, mas vai ter uma oposição muito aguerrida. E eu entendo que a oposição brasileira já é madura para não fazer oposição ao país, mas para fazer oposição a um conjunto de propostas que o conjunto da sociedade não entende como importante e como fundamental. Tá, por exemplo, a agenda de privatização. A agenda de privatização não é uma agenda que possa ser feita a toque de caixa. Eu, pessoalmente, sou contra a privatização, mas eu não sou o presidente. O presidente é o Bolsonaro e ele vem com esse compromisso de fazer, porque ele fez um compromisso com o mercado. Tem um compromisso com o mercado que é assim, ganhou a eleição descomprometido, não é verdade. Só uma pessoa muito ingênua acha que é possível ganhar uma eleição sem assumir compromissos. No caso Bolsonaro, há um compromisso com o grande mercado, que é o compromisso de privatizar setores estratégicos da economia, inclusive Caixa Econômica, Banco do Brasil, tá? Assim, fechar a privatização da Eletrobras, porque ela já vem se dando assim, pelas beiras, como a gente diz na expressão mais comum, entendeu? Tem uma proposta de ir fechando. Ora, não é pacífico isso para o conjunto da sociedade. Por que é que o Bolsonaro evitou discutir economia? Porque se ele discutisse economia e se ele esclarecesse os seus pontos, talvez houvesse uma reação e ele perdesse voto. A primeira discussão que ele fez com jornalistas na Globo News, por exemplo, foi um fiasco, não é? Não, um fiasco mostra exatamente a incapacidade dele de tratar de certos temas. E a dificuldade também de tratar tais temas. Porque não era só ele que tinha dificuldade, tais temas são difíceis. Você vem e vai sofrer resistência e vai ter que responder. Ora, tem muita habilidade se quiser convencer, se conseguir convencer, né? Vai ser fruto de uma habilidade, não de uma
de uma prepotência de valores. Sim, né? porque ou ele rasga a Constituição e ele constrói um estado de exceção para valer a vontade dele, ou então ele vai ter que enfrentar a resistência no Congresso e a resistência nas ruas. E o eleitorado vai estar acompanhando, né? Tudo isso, né? E o Bolsonaro tem um dado, ele foi eleito, assim como o Haddad seria, com um nível de resistência já dado muito alto. Ele não virou, porque ganhou a eleição de ontem para cá, uma unanimidade. Né? E o Lula, por exemplo, tinha conseguido isso. O Lula venceu a eleição com muita resistência, mas os primeiros pronunciamentos do Lula desarmavam os opositores, criavam uma expectativa de que, vamos dar uma chance. Com o Bolsonaro não está acontecendo isso, porque ele também não tem se proposto a tal. Tá? Ele fez um discurso um pouco mais ameno ontem, mas o estilo dele e a performance dele, a trajetória dele até aqui é outra. E é mais do que uma questão de característica pessoal, é uma questão de conteúdo político. E os conteúdos políticos a gente não camufla de uma hora para outra, sob pena de você fazer isto e amanhã você ser chamado de traidor. Claro que ele vai sofrer desgaste, é inevitável para quem governa. Ele deixou de ser pedra, virou vidraça, né? Vitrine e tal. E agora a gente vai perceber que o desafio de governar um país como o Brasil é maior do que muitas vezes o discurso de campanha permite entender. Tá? Estamos botando os pés na realidade. Tá? Eu tenho muita expectativa. A minha expectativa não é bacana em relação à universidade, não é bacana em relação à liberdade de expressão. Tá? Não é só a figura do Bolsonaro, é tudo que se construiu durante a campanha em torno dele. E a isso nós temos que estar muito atentos. Sobre a universidade, esse olhar que o senhor colocou agora, muito sutilmente, em relação ao entendimento que a polícia teve no cumprimento de uma ação judicial com a invasão às universidades do período que antecedeu o segundo turno. Já é um indicador, professor? É um indicador muito assustador. Tá? E quando eu digo muito assustador, não quer dizer que a universidade vai recuar e vai se acovardar e vai assistir e vai aceitar, não é isso. E foi necessária a atuação da presidente, né, que é um indicador também de como as instituições não permitirão a violação como foi dado. A polícia não é permitido tudo. Weber, que é um sociólogo da minha área de estudo, Weber diz assim, o poder de polícia, o monopólio da violência é do Estado. Porém, Gorete, o poder de polícia e a autoridade da polícia tem regra, tem lei, tem norma, tem parâmetro. E limite. Quando a polícia atua acima da lei, ela também vira bandido. A ação feita na universidade, e foi a ação muitas vezes indicada por juízes, é uma ação fora da lei. E eles sabem disso. Tá? Assim, o discurso de escola sem partido é um discurso hipócrita. Porque quando o Bolsonaro diz assim, eu quero criar uma escola militar em cada estado, o que significa isso? O que é o militarismo se não é ideologia? Qual é a ideologia que não pode? É a ideologia de esquerda? Qual é a ideologia que pode? É a ideologia de direita? A sociedade brasileira, a partir de agora, com mais tranquilidade, com mais assento, refletirá melhor sobre estes temas. E não tenho dúvidas, ela se posicionará contra a invasão e o afronte à universidade que foi feito nos últimos dias. E as liberdades. E as liberdades democráticas. Professor, vamos para um breve intervalo, 1 minuto, e o Frente a Frente volta já já. Vem aí a prova do Enem. Espero se prepare bem. Cheque informações no cartão de inscrição. Saber onde a sua prova evita um problemão. Confira dados pessoais, é língua selecionada. E se seus pedidos foram atendidos? Prova do Enem. Confira seu cartão de confirmação em enem.inep.gov.br. O verde das florestas está em nossa bandeira e ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace, somos por todos.
De volta para o Frente a Frente, que hoje recebe o professor Cícero Albuquerque, professor, doutor da Universidade Federal de Alagoas. Ele que é cientista social e está fazendo aqui uma análise pós-eleição presidencial e os reflexos disso para o país e, claro, o estado de Alagoas também. Professor, essa nova composição partidária, o que ela enseja no campo das conquistas, digamos assim, dos partidos, do que os partidos ainda têm de sua formação, não é? E das disputas que serão travadas no plenário do Congresso Nacional. O centro, que sempre foi dito como o centrão, que estava independente, só me dizia aqui antes, o centrão nunca foi centro, sempre teve uma posição. Mas hoje, ainda hoje, ele está sendo colocado como o fiel da balança para a aprovação das pautas que o governo vai encaminhar ao Congresso. Ele fará a diferença realmente ou não? O país, Gorete, fez uma curva à direita nesta eleição. Claramente, o compromisso do Bolsonaro é um compromisso à direita, tá? O compromisso da vitória do Dória é um compromisso à direita. A vitória no Rio de Janeiro é uma vitória à direita. A vitória em Minas Gerais é uma vitória à direita. A vitória no Rio Grande do Sul é uma vitória à direita. São Paulo, os principais estados, especialmente Sul e Sudeste, à direita. Santa Catarina, idem. Tá? À esquerda, o Nordeste. Os partidos se configurarão mais do ponto de vista político-ideológico, penso eu. Essa confusão tende a ser um pouco... Essa eleição foi muito pedagógica nesse sentido. Assim, a gente não tinha clareza de que havia um conservadorismo tão forte entre nós, que assumiu, para não ser escancarado, muitas vezes um discurso de anticorrupção falso. O debate fundamental não foi de anticorrupção. O debate fundamental foi de conservadorismo. Tá? E as pessoas precisam... Um antipetismo que, na verdade, não era um antipetismo, é um anti-esquerda. Percebe? E quando você faz um discurso anti-esquerda, é porque você tem um discurso à direita. Antipetismo porque estava o PT na vitrine. Associado à corrupção, porque era uma associação oportuna. Foi um oportunismo eleitoral esse debate, esse discurso foi. Mas há um discurso de direita que ascendeu nesta eleição, e que a gente pôde identificar de uma forma que a gente não identificava desde o fim da ditadura militar. Porque desde o fim da ditadura militar, os movimentos políticos brasileiros foram mais acentuadamente progressistas. Se é que a gente pode dizer de esquerda, não, eu prefiro chamar de progressistas. Tá? Eu considero a candidatura do Haddad uma candidatura social-democrata de centro, centro-esquerda, mas centro, fundamentalmente centro. Portanto, o debate que surgiu sobre o comunismo, sobre isso, aquilo ali, tudo coisa de quem não entende o momento político que a gente está vivendo. Fora da pauta, destoado, né? Totalmente. Destoado. Eu não entendia o porquê também de se colocar questões como socialismo, comunismo, quando não se estava, não existe esse espectro dentro daquela disputa. Só quem não sabia, ou quem sabia e agia com má fé nesse debate. E aí haviam as duas situações. Eu penso que a primeira havia mais do que a segunda. Tá? Mas o fato é dizer assim, a nova configuração com a cláusula de barreiras vai permitir uma configuração política, e eu penso que vai haver uma configuração mais ao centro, apesar do centro político nesta eleição ter saído, ter perdido espaço. Dá um dado. O PSDB, por exemplo, o PSDB, que foi um partido sempre de centro-direita, ele saiu muito à direita. Muito à direita. É assim, a social-democracia perdeu espaço, porque o PSDB já vinha disputando o campo social-democrata com o PT. E o PT, ainda, e aí ficou provado, o PT é um partido ainda com enraizamento social muito grande. Eu ouvi assim, o PT vai acabar. Não, o PT saiu fortalecido no sentido de ser, saiu sedimentado, saiu afirmado. E afirmado assim com novas lideranças. Eu penso que se a gente pudesse avaliar, assim, quem ganhou mesmo nesta eleição, ganhou o Bolsonaro e o campo político dele. Secundariamente ganha o Ciro, porque sai apontando como alternativa eleitoral. Não se envolveu no segundo turno, não é? Que teve uma postura compreensível na medida em que a gente pode dizer assim, o PT tentou sufocar a candidatura do Ciro da forma que pôde e conseguiu. Havia um acordo, não é?
não sei se tácito ou não, mas não seria Ciro a bola da vez, não seria Haddad, seria Ciro. Mas se depender do Lula e do PT, nunca vai ser ninguém, entendeu? Só o PT e um deles. Entendo que e o PT... isso é um erro, sim, é um erro mas o PT é o maior partido e não é fora do padrão que ele queira comandar o processo. Também tem isso, Qualquer outro partido que estivesse na condição dele faria o mesmo, igual. Exatamente, quer dizer, com muita generosidade faria diferente. E aí o Lula avaliou muito mal, aí o PT avaliou muito mal, achar que em um mês e pouco de campanha poderia virar um processo. Tá? Quem perde, na minha opinião, e perde muito, perde o PT, perde o país, perde o PT e perde o presidente Lula. O Lula cometeu um erro grave num momento grave da vida dele e da vida do país, entendeu? E aí o resultado é muito assustador naquilo que a gente fala de conquista social, de direitos sociais. Por este aspecto, eu estou muito preocupado e penso que a gente tem que estar muito preocupado. O senhor acha que a população vai calar? Acho que a população vai reagir e vai reagir muito. Não tem trégua. O que nós estamos assistindo, Gorete, e as pessoas abandonaram, muitas vezes os analistas, os acadêmicos como eu abandonaram, foi uma categoria de análise chamada luta de classes. Eu não abandonei. Nós estamos num momento da história brasileira de acirramento, de aprofundamento do processo de luta de classes. Com um componente novo muito preocupante, que é um componente nazi-fascista, tá? Assim, tupiniquim, na pior expressão disso, entendeu? Sem aprimoramento intelectual, sem aprimoramento ideológico, mas de um autoritarismo que está vindo com muita força. O autoritarismo que emergiu nesta eleição, que não é apenas a expressão de uma personalidade do candidato a presidente eleito, é uma coisa que encontrou eco em setores amplos da nossa sociedade, especialmente nas polícias e na justiça. A justiça brasileira cumpriu um papel horroroso nos últimos tempos de dar assento aos ataques às liberdades democráticas e aos direitos constituídos. Na reta final do processo eleitoral, ela tomou consciência do mal que fez, porque isso está voltando contra ela. A ameaça de fechar o STF, o afronte, a ousadia que foi feito, né, de um militar agredir uma ministra, verbalmente ameaçar, tudo isso assustou a justiça, o judiciário. O judiciário que percebeu que foi conivente, em vários episódios de agressão a direitos constituídos e que agora chegou no patamar que o recuo está sendo muito duro, porque está pressionada. Mas o próprio judiciário se contradiz nas interpretações, não é, professor? Isso é resultado, esse avanço e essa ousadia é resultado disso também. Para situações iguais, julgamentos diferenciados. Né? E o que é mais curioso, o presidente Lula tem usado uma expressão que na época foi considerada dura, diz assim, o judiciário está acovardado. O setor que assumiu posições e a morte do ministro Teori Zavascki foi um ponto, né, porque com a morte não esclarecida, uma coisa que ainda hoje a gente tem dúvidas, foi um ponto que assustou e assustou muito, mas não foi suficiente. Só agora a ameaça de fechamento do Supremo pôs em questão assim, qual é o limite que tem que ser dado para quem almeja o cargo político e para quem controla o aparelho de segurança do Estado brasileiro. E tem que ter limite, sob pena da gente perder a legalidade e sob a pena da gente entrar... Constitucional. Exatamente, a gente entrar num período de exceção. E isso é um tema muito delicado, mas é um tema que precisa ser encarado e precisa ser tratado com a tranquilidade, mas com a coragem necessária. Porque é uma linha tênue que separa, né? A população tem que ter essa consciência, né, de que se houve essa tentativa, ou não pode ser atribuída a uma interpretação no calor de alguma coisa. Isso foi colocado durante uma palestra, numa situação muito tranquila, né, de debate. Isso já foi colocado mais de uma vez, Gorete. Não é a primeira vez que alguém fala em fechar o Congresso, em fechar o Senado, em fechar
o Supremo em romper a ordem. Não é a primeira vez. Mas essa ameaça, quando aconteceu fora de alguém que esteja no poder, é uma coisa, né? Estando é outra. Agora assustou mais, e eu entendo que a sociedade brasileira e que o mundo não permitirá nada mais do que o que foi dito, que aliás já foi dito no limite. Eu vi, permita fazer uma observação, uma comemoração em Palmeira dos Índios da vitória do candidato Bolsonaro com carros oficiais, carros da polícia e policial na rua. Isso é gravíssimo. A lei existe para todos. Como se viu aqui nas caminhadas, tratores com adesivos de poder público. Pois é, isso é preocupante demais. A Guarda Nacional foi um expediente lá de 1830, que era particular. A polícia é pública. E se ela quiser ser polícia e respeitada como tal, ela não pode ter partido. Os indivíduos podem ter preferências, e nós temos, cada um de nós tem, mas no exercício da sua função pública, a gente deve ser o mais democrático e o mais transparente possível. Isso não significa neutralidade, agora não pode aparelhar. Aquilo é inaceitável, imperdoável e não pode cair no esquecimento simplesmente. Sob pena da gente não ter mais controle sobre nada. E o Brasil é um país maduro democraticamente para permitir aquilo. Pois é, a informação que chega é que em Niterói foram usados carros do Exército para a comemoração. E já é um extrapolar completamente o bom senso, não é, nesse caso. Não é razoável, não é aceitável, não é permitido isso. A gente precisa dizer isto, sob pena da gente entrar para a história como quem foi omisso. E aí não há como aceitar omissão e nem como aceitar fingir que não aconteceu. Exatamente. Bem, chamamos mais uma vez um intervalo e voltamos em 1 minuto. Frente a Frente já está de volta. Ei, eu queria poder falar com você, te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que por sua causa eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o professor Dr. Cícero Albuquerque, professor da Universidade Federal de Alagoas, cientista social que faz uma análise do pós-eleições, não é, com a vitória de Jair Bolsonaro para a presidência da República e a configuração partidária no Congresso Nacional. Professor, Bolsonaro, presidente eleito, em campanha, já no final da campanha, já fazia algumas investidas do ponto de vista de dizer que a negociação não se daria por lideranças dos partidos, e sim por bancadas. Como o senhor entende essa prática no atual contexto, a configuração do Congresso? Eu penso que o presidente Bolsonaro, o presidente eleito, soube sintonizar com a sociedade quando diz isto. Assim, ninguém aceita mais aquilo que a gente falava anteriormente, o toma lá da cá. Tá, assim, o loteamento, isso é inaceitável, isso de fato, tá? Mas assim, isso não significa dizer que não há possibilidade concreta no dia a dia da política de negociação. A política, ela é feita de negociação. Não há como aceitar a negociação de baixo calão, assim, né, de baixo critério,
mas é preciso aceitar a negociação em cima de concepções, de propostas, de projetos. Assim, repetindo aquilo, sob pena de haver uma ação de desrespeito à ordem institucionalmente constituída, nós vamos precisar negociar sempre. Pois é, a pessoa que vai fazer essa ponte é o Onyx, aquele deputado que já tem a experiência do Congresso há muito tempo e sabe bem que isso é meio difícil de se manter algo diferente do que se vinha fazendo até então, né? Lamentavelmente. O pragmatismo político, Gorete, feito historicamente no Brasil, ele de fato não é mais aceito pela sociedade. A intolerância também não. Qual é o ponto de equilíbrio, qual é o meio termo nisto? Eu acho que, tenho certeza que o Bolsonaro é um político experiente, 30 anos de Congresso, o Onyx idem, tá? Por mais renovação que haja, vai precisar ajustar, e o Brasil é um país em que essas relações elas são inevitáveis. Não é possível você governar com vontade única, com pensamento único. Não existe um partido único. Entendeu? A própria oposição vai precisar negociar e tem sido assim. Em certas circunstâncias em que o prejuízo pode ser maior, você negocia em nome de um prejuízo menor. E não há demérito nisso, é parte do processo político de uma sociedade amadurecida. E cada um negocia aquilo que é possível negociar e consensua aquilo que é possível consensuar. Quando há consenso, quando não há consenso, vence a maioria. E aí ele vai ter maioria, não tenho dúvidas. E vai vencer na maior parte das vezes. E a sociedade cabe, a oposição cabe resistir e denunciar. No pronunciamento, o presidente eleito falou que desta vez, em relação aos recursos federais, os recursos sairão do governo diretamente para os municípios, para a ponta do sistema, para estados e municípios. Como o senhor vê esse compromisso colocado através de um pronunciamento? Penso que é positivo desde que no município haja autoridade constituída com zelo e com respeito e que isso seja acompanhado e fiscalizado. O grande problema não é a falta de recurso, o grande problema é a utilização de recurso. Se a gente puder otimizar, se a gente puder usar melhor os recursos, nós teremos sim serviços melhores. Quando ele diz que quer ter menos Brasília e mais Brasil, é nesse sentido? Eu penso que é muito mais uma frase de efeito do que uma realidade. Porque assim, a teoria da municipalização ela é muito bacana, mas, ora, se é no município que está o problema, e se é lá que a gente compreende o problema melhor, né? Ora, o que significa isso? Significa que a gente precisa tomar mais cuidado com a eleição dos nossos municípios. Porque, na verdade, Gorete, grande parte dos problemas que a gente tem de corrupção, de desvio, de serviço público de baixa qualidade, está no poder público municipal, está no Estado. No governo Lula, de forma especial, o que veio de recursos para os estados e para os municípios, e muitas vezes esses recursos viraram serviços, e viraram obras, e viraram equipamentos públicos. Muitas vezes voltaram por falta de projeto. Muitas vezes voltaram por falta de projeto, inclusive na universidade, precisa dizer isso. Na universidade voltou recurso mais de uma vez por falta de projeto, na universidade. Isso é uma coisa que a gente não pode camuflar. Imagina no município, que o corpo técnico não é muitas vezes efetivo. Nós precisamos ter, aí eu tenho acordo, esse debate todo, e penso que a candidatura do Haddad era uma candidatura muito mais qualificada do que outras candidaturas do passado. Ela tinha, e esse debate é fundamental, a preocupação de dizer assim, nós precisamos de um país com mais rigor ético, nós precisamos de um país com mais capacidade técnica, mas mais rigor ético, mais capacidade técnica tem que ser assim, direcionado para a melhoria da vida da maioria. A opção do governo num país como o Brasil, com tanta pobreza, com tanta desigualdade, com tanta injustiça, é cuidar dos mais desprotegidos, dos mais desfavorecidos. Que políticas públicas serão efetivadas para alcançar o povo pobre, especialmente para promover a saúde, para promover a educação, para promover a cultura? Este é o problema, é que esta campanha ela não teve debate. Pois é, o debate seria determinante, não é, para as pessoas conhecerem e comparar as duas propostas. Mas a análise que se faz é que se houvesse debate, o resultado da eleição seria outro, né? Com todo o respeito, Gorete, a facada que o Bolsonaro levou, ele se escondeu atrás da facada para não fazer o debate. Entendeu? Eu sei que ele foi afetado, eu sei que ele foi atingido, mas a grande questão é assim, não interessou a ele, e não interessava ao grupo dele, debater. Ora, e aí o país escolheu no escuro. O que será o governo Bolsonaro, o melhor analista não consegue apontar.
fora da questão da privatização, do ajuste de contas públicas, não tem. E fora da promessa de dar aos equipamentos de segurança, aos aparelhos de segurança e de repressão, um aporte maior. Fora isso, a gente não tem propostas claras, a gente não tem clareza do que virá. E isto é muito preocupante, porque nós estamos num país continental, com problemas extraordinariamente grandes, e com a necessidade de ter um governo que saiba lidar com isso e saiba responder esses desafios. Quando se coloca as dúvidas sobre a volta do autoritarismo por meio do governo, o pronunciamento do presidente eleito foi justamente na contramão dessa expectativa. Ele falou em governo defensor da Constituição e da liberdade e da democracia. Quando ele se preocupa em enfatizar essa questão, em detrimento do que foi muito pautado durante a campanha contra ele nesse sentido, o que o senhor entende? Eu entendo que a campanha acabou e que a realidade se impõe. Tá? E o que a realidade se impor? Não dá para você governar impondo o tempo todo. Você não é partido único, a sociedade não abstraiu as diferenças e as contradições. O Bolsonaro sabe que ajudou a construir um acirramento social, que gerou violência, que gerou esgotamento de relações pessoais e familiares. Pois é. Na véspera da eleição, não é? Mas o pronunciamento que ele fez durante as manifestações uma semana antes, quem perder vai embora, assim, não permitia isto, entendeu? Portanto, do mapa esses bandidos vermelhos. Exatamente. Metralhar, entendeu? Não permitia. Ele ajudou a criar um ambiente de acirramento muito grande. E agora ele precisa desmontar parte desses mecanismos de acirramento que ele construiu. E esse acirramento. Exatamente. Portanto, assim, mas não depende dele apenas agora, porque ele jogou a senha e a senha está circulando e as pessoas... Você tem pessoas da Mesmo nas redes sociais, terminou a campanha e as pessoas continuam. Nas redes sociais, nas relações individuais, Gorete. A gente encontrou pessoas, porque as pessoas estão achando, que porque o Bolsonaro diz e esculacha, as pessoas podem dizer e esculachar também. E isso teve revide, e isso está acirrado. Nós vamos ter que desarmar. Tá? E a sociedade como um todo. Exato, mas nós não vamos construir uma falsa paz que não existe. Mas luta pacificar o país cabe a quem nesse momento? Pacificar o país cabe ao conjunto de lideranças com a responsabilidade que cada liderança tem que ter. Mas pacificar o país significa o quê? Passar com os tratores, com os tanques em cima das comunidades pobres, metralhar de cima e não deixar ninguém vivo, porque a pacificação que a gente está falando não é só o debate político, são as relações sociais cotidianas. E tem uma coisa concreta que é a violência que a gente está vivendo. Tá? Portanto, é preciso que a gente encare isso e enfrente isso com toda tranquilidade. Professor, minuto final da nossa entrevista, algumas considerações, infelizmente. Apesar das dificuldades e apesar da expectativa, muitas vezes não positiva que a gente tem, é preciso que a gente continue acreditando e que a gente continue lutando. O Brasil é maior do que o Bolsonaro, é maior do que o Cícero, é maior do que a Gorete, é maior do que o Haddad, é maior do que o Lula. Nós somos uma sociedade e precisamos ter um projeto de vida em sociedade mais humano e mais fraterno. Obrigada mais uma vez por sua participação e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente.